está acompanhando a nossa viagem de Macapá para Belém. Nós optamos em fazer essa viagem por dentro, a gente poderia fazer pelo oceano também, mas seria mais sem graça. Pelo oceano a gente teria que navegar longe da costa e não poderia mostrar esse monte de detalhes que a gente está mostrando. Por isso a gente optou em vir por dentro. Então nós saímos do rio Amazonas, que está na nossa popa, saímos de Macapá e através dos furos nada mais são do que o nome regional de canais estreitos que ligam o rio Amazonas ao rio Pará. E aqui eles são conhecidos como furos. Tem meia dúzia de furos que você pode escolher para ir de Macapá para Belém. A gente optou pelo Furo dos Macacos. Os furos aqui são diferentes, né? São muito estreitos, né? Nesse momento a gente está atravessando um lugar um pouco mais largo, mas é incomum isso. Normalmente ele é bem estreitinho, os furos são muito fundos. A gente navega com mais ou menos 20 metros de profundidade em média, mas tem horas que chega até 40. Essa não é a parte da pecuária de búfalos. Isso fica mais lá para o lado de Belém, que é um pouco mais seco, o solo é mais propício. Aqui é tudo uma várzea, um solo alagado, o rio está sempre invadindo as margens e por isso mesmo é um lugar de extrativismo. Pesca, muita pesca e extrativismo. Quase todo esse caminho, são 150 milhas de Macapá para cá, quase todo esse caminho, a cada 5, 6, 7 milhas a gente vê uma madeireira, uma serraria. E não precisa pensar muito qual é a ameaça que o estado do Pará sofre. E é exatamente esse, é o desmatamento, está chegando aqui em cima no norte via Pará. Fora isso a gente vê muitas gaiolas transportando pessoas, quase sempre pessoas apinhadas em redes que vão de um lugar para outro. Quer dizer, a Amazônia é o lugar do Brasil de barco. Aqui são 20 mil quilômetros de vias fluviais em qualquer época do ano. É superlativo. 20 mil quilômetros. O barco é o veículo principal, é o ônibus, o barco é o hospital, é a escola, é tudo. Os ribeirinhos observam o Mar Sem Fim passar na porta de suas casas. Alguns, principalmente crianças, remam em suas canoas o mais rápido possível para alcançar o barco. E nós preparamos uma surpresa para eles. Em sacolinhas, juntamos camisetas e lápis de cor, que distribuímos fazendo pontaria nas canoas. Atividade que divertiu a todos, ribeirinhos e equipe, e também foram batizados de Bombas da Esperança. A viagem até Breves é feita pelo Furo dos Macacos, um dos vários canais existentes por aqui. Foram cerca de 120 milhas percorridas de Afuá até Breves. A maior cidade da ilha de Marajó tem cerca de 80 mil habitantes. Como em todas as outras cidades por aqui, as construções são de madeira. Famílias numerosas moram numa mesma casa e, ao contrário de Afuá e da pequena Vila dos Macacos, os carros podem ser vistos por aqui. Eles chegam transportados por grandes embarcações. Depois de conhecer Breves, partimos em direção à nossa última parada no Marajó, a cidade de Curralinho. A viagem de Breves até Curralinho tem aproximadamente 25 milhas. A viagem no Mar Sem Fim dura cerca de 5 horas. Esta pequena e simpática cidade teve seu auge econômico na época da borracha, no século XIX. A cidade foi fundada por portugueses nas margens do rio Pará. Bom, e chegamos em Curralinho, outro município aqui da Ilha de Marajó que você está conhecendo com a gente no programa Mar Sem Fim. Curralinho parece uma cidade bem pacata. Nós saímos de Breves, que era um agito bastante grande, e chegamos aqui em Curralinho, uma cidade bem mais tranquila, tem umas lindas palmeiras e ele é banhado pelo rio Pará. Já estamos no rio Pará, que aliás bate muito forte aqui em suas margens, e nós vamos conhecer um pouquinho dessa cidade aqui. O pequeno curral de uma antiga fazenda deu origem à cidade de Curralinho, nome dado pelos portugueses. O termo curralinho ele é formado da palavra curral mais inho, né? Por isso
é uma coisa meio aportuguesada. Se você observar, no Brasil tem várias cidades com o nome Curralinho. Então é uma coisa realmente que veio assim com a colonização. Nós somos do cruzamento do português com o índio, então nós somos verdadeiros caboclos, né? E os portugueses, eles aqui implantaram, trouxeram a cultura deles de Portugal e realmente implantaram na comunidade e hoje está aí. O nosso santo padroeiro é o São João Batista, mês de junho, e traz toda essa diversificação da cultura junina, como festas juninas, como quadrilhas, enfim, todas as brincadeiras de São João e a festa, o Festival do Açaí, que acontece sempre no mês da safra, que é a produção, inclusive Curralinho é um dos maiores produtores de açaí do Pará. A população vive, a maioria da população vive realmente do extrativismo, da coleta de frutos, da caça, da pesca, madeira, né? Claro, também na agricultura familiar básica de sustentação e de sobrevivência. Antes de terminar nossa viagem de hoje, o comandante João Lara Mesquita lembra o secretário da ONU, Kofi Annan. A maior ameaça à espécie humana não é o terrorismo, mas o padrão de produção e consumo juntamente com mudanças climáticas. Essa declaração é do senhor Kofi Annan. Eu acho que todo mundo já ouviu falar das Nações Unidas. É muito recente. E eu vou juntar isso com uma outra cifra de um relatório publicado pelo WWF, que mostra que estamos consumindo na Terra mais de 20% além da capacidade de reposição da biosfera. Está aqui, num artigo do Washington Novaes, publicado no Estadão, né? Isso dá uma dimensão do problema grave que a gente enfrenta hoje em dia, o problema, a pressão brutal que ainda tem em cima do meio ambiente, especialmente quando ele é relativamente bem preservado, como é o caso aqui da Amazônia. Vocês estão vendo uma das últimas regiões ainda iguaizinhas ao tempo de Cabral. Evidente que existe pressão, que muita madeira já foi retirada, peixes e tal coisa, mas ainda é uma floresta de dimensão gigantesca e com essa característica virgem, né? Quantos milhões de remédios não estão aí dentro, esperando pelos botânicos, pelos fármacos que entrem aí e descubram talvez a cura do câncer ou outras doenças assim, né? Essa parte ainda é uma parte em virgem. Você tem oportunidade de ver rios com margens, com uma mata com essa exuberância. Nosso próximo destino é Belém, a capital do Pará, considerada a porta de entrada da Amazônia. Foi aqui em Belém do Pará o lugar estratégico que os portugueses escolheram. Você vai conhecer alguns prédios históricos no próximo programa, lindos. Vai conhecer o Teatro da Paz, são obras do período áureo da borracha. Você vai conhecer também o Porto Antigo, o Port of Pará, mais uma iniciativa de Percival Farquhar. Venha conosco então no próximo programa conhecer um pouquinho de Belém. Depois nós vamos fazer a Ilha de Marajó, Soura e Salvaterra, o lugar onde tem a criação dos búfalos. Você vai acompanhar tudo isso com a gente.